Amém? Quantos estão preparados para receber de Deus uma palavra poderosa? Na semana que vem, na verdade, será diferente dos outros meses, mas na semana que vem nós teremos aqui culto de batismo. Diz a glória a Deus. Aleluia! O Senhor é bom em todo o tempo. Então teremos culto de batismo. Que você venha para prestigiar esses irmãos que serão batizados. Vamos compartilhar uma palavra para encher você de fé. Então você vai sair daqui tomando posse daquilo que já é seu. Aleluia! Você vai sair tomando posse daquilo que já é seu. Glória a Deus. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, diz aqui a palavra: tudo é vosso. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês é de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia! Então, queridos, tudo é seu. Nós cremos nessa verdade. Quantos têm o Espírito Santo aqui? E quantos creem que o Espírito Santo tem tudo? Ele é tudo. Se Ele é tudo e Ele mora em você, você também tem todas as coisas. Mas precisamos de fé para apropriar daquilo que já é seu. Então muitas pessoas nos acusam, pastores da videira, de pregar que é muito fácil ser abençoado. As pessoas falam assim: do jeito que a videira prega, parece que é muito fácil receber a bênção. E eu sempre respondo: se você acha que é fácil, é porque você nunca viu o preço que Jesus pagou. Se é fácil, é porque foi difícil para Cristo. Se é de graça para nós, mas custou tudo para Ele, custou a vida de Cristo. É isso que é a graça. A graça, ela é Deus dando tudo para quem não merece nada. Então a lei ela condena o melhor de nós. Imagina aquela pessoa, um caráter excelente, o melhor de nós. A lei condena ela. Mas a graça, ela justifica o pior de nós, o pior dos pecadores. Tem gente que complica o que Deus simplificou. Se nós formos olhar, irmãos, a vida cristã, a Bíblia, ela é tão simples, é uma vida tão simples. Eu costumo dizer que quanto mais alguém parece com Jesus, mais simples ele é. Quando eu falo simples, não é no modo de vestir, de falar, que fala nós vem, nós vamos, né? Nós vai. Não é o vocabulário, não é as vestimentas, mas é a maneira de lidar uns com os outros. Simplicidade são pessoas bem resolvidas. É muito bom estar perto de gente que é cheia do Espírito. Agora aquelas pessoas que são conturbadas, complicadas demais, você tem que ficar andando, pisando em ovos com ela.
qualquer coisinha interpreta as coisas tudo errado, e briga com todo mundo, e acha ruim de coisas tão banais, né? E são pessoas mesquinhas, são pessoas que brigam por causa de coisas materiais, enfim, são pessoas que estão longe de parecer com Jesus. Tem gente que complica o que Deus simplificou. Tem gente que coloca muro onde Deus colocou ponte. Ele vê dificuldade em tudo. Ele vê que tudo é muito difícil, tudo é muito caro, tudo está muito longe. Tem pregador que coloca cadeado onde Deus já abriu a porta. Já falei uma vez aqui, mas vou falar novamente. Eu não lembro disso porque eu perdi os meus avós. Eu nunca tive vó. A avó da minha mãe faleceu quando ela tinha 7 anos. E a mãe da minha mãe, né, faleceu quando ela tinha 7 anos. E a mãe do meu pai faleceu quando ele tinha 2 anos de idade. A minha tia mais velha deu de peito para o meu pai. Mas eu perdi um avô com 15 anos. E o outro eu perdi com 13 anos. Eu lembro que meu pai falava que eram muitos irmãos, alguns já foram. E eu lembro que meu avô tinha aquelas tramelas que eles falam, né, aqueles trincos, na geladeira, com cadeado. Acreditam nisso? É o irmão mais velho que abria, ou ele, e pegava as coisas que poderiam pegar. Tinha um cadeado na geladeira. Porque a família era muito grande, as condições eram muito poucas, né? E aí a casa vivia cheia de amigos, de parentes, aí colocava o cadeado, coisa terrível. Não tem cadeado na geladeira de Cristo espiritual para você. Não tem cadeados nos armários para você. As portas estão abertas para você, amém? É só você pegar aquilo que já é seu. Mas na cruz, você percebe que a graça sendo manifesta. Na cruz ele olhou para um ladrão, que não deu tempo nem de resolver as coisas direito. Ele não conseguiu mostrar arrependimento para as pessoas. Ao contrário de Zaqueu, que restituiu as pessoas, aquele homem na cruz, que era ladrão, não mostrou para a sociedade a sua mudança. Mas Jesus, o que ele diz para ele? Hoje você estará comigo no paraíso. Olha que coisa mais simples e poderosa. E ainda tem gente que prega que é possível perder a salvação. Presta bem atenção, se Deus salvou, ninguém pode te tirar dele. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem largura, nem profundidade, ninguém poderá te afastar do amor de Cristo Jesus. Aleluia! Então aquele homem teve um encontro com a graça e ele recebeu a vida eterna. Olha que alegria isso, que poderoso. O ladrão não entrou no céu porque era bom. Ele entrou porque Jesus é bom. Agora, se Deus faz simples, se Deus fez simples, quem é o homem para complicar as coisas? Dizer que você tem que fazer penitências, que você tem que andar tantos quilômetros para receber a bênção, que você tem que fazer tal coisa. Até mesmo o jejum que nós fazemos não é para trocar com Deus algo. Ninguém pode trocar com Deus nada. Deus é muito rico para nos vender alguma coisa, e nós somos muito pobres para poder comprar dele. Por que nós fazemos então jejuns? Por que nós fazemos propósito? É só para matar nossa carne, aumentar a nossa fé, e através da fé apropriarmos o que já é nosso. Amém? Então o jejum, ele mata a sua carne, ele aumenta a sua fé. Uma vez que a sua fé está firme, você pode apropriar daquilo que já é seu. Por que nós dizimamos e ofertamos? Porque nós já somos prósperos, e nós amamos tanto o nosso Senhor que nos prosperou, que já nos abençoou, que nós damos por amor.
Então nós não entregamos a fim de receber, nós entregamos porque nós já recebemos. Amém? E Ele nos deixou princípios, o princípio de santificar o restante, o princípio de santificar aquilo que nós trabalhamos, conquistamos. É um princípio espiritual. Agora presta bem atenção, tem homens querendo exigir demais performance para ser abençoado. É muito simples, se você crê, tudo é possível àquele que crê, diz a palavra. Tudo é possível àquele que crê. Uma vez, Jesus perguntou para os fariseus: o que é mais fácil? Fazer com que esse homem levanta e anda, ou perdoar o pecado deles? E aí a religião não sabe responder, eles ficaram calados. Porque não importa para Deus o que é fácil, o que é difícil. Para Ele tudo é fácil. Significa que se é fácil ser salvo, é fácil também ser curado. Se é fácil ser salvo, é fácil ser liberto. Se a maior bênção veio sem esforço nenhum, então as menores bênçãos também é sem esforço. Se o maior milagre foi de graça, por que Deus cobraria por coisas terrenas? Se Ele não nos poupou o seu único filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Olha o que Paulo diz, o argumento de Paulo: se Ele deu tudo o que Ele tinha, junto com Cristo, Ele te deu também todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, da mesma maneira que você recebeu a salvação pela graça, mediante a fé, você também recebe todas as demais bênçãos. Pela graça, mediante a fé. Então, se você quer ser curado, é pela graça. Se você quer prosperar, é de graça. Se você quer crescer, se você quer avançar, tudo o Senhor já deu a você. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E qual que é hoje a fé? A fé é você pegar, apropriar, dizendo: eu recebo, eu tomo posse, eu sou curado, eu sou próspero, eu já fui promovido, a minha casa servirá ao Senhor. E você declara como já tivesse sido acontecido, você declara como já aconteceu. Isso é fé. Se você crê, pedir ao Senhor e crê que já recebeu, assim será com você. Mas tem gente que acredita que a salvação é pela graça, mas acha que a cura é por merecimento, que prosperidade é apenas por desempenho, que milagre depende do tanto que a sua mãe orava por você, do tanto que a sua avó orava por você. E elas acham que tem que ter um histórico familiar, um histórico espiritual. Deus ama surpreender os seus filhos. Deus já disse sim para você. Amém? Você pode dizer amém? Então, para Jesus tudo é fácil. Perdoar é fácil, curar é fácil, ressuscitar mortos é fácil, libertar os cativos é fácil, transformar pessoas para Ele é fácil, salvar a família inteira é fácil, abrir portas, reverter diagnósticos médicos é fácil, porque o impossível Ele já fez, era salvar um homem. Então, primeiro, tudo é seu, basta pegar. Na Bíblia tinha um homem com as mãos ressequidas, a mão dele era atrofiada, e a Bíblia diz que ele não poderia trabalhar normalmente como as pessoas trabalhavam. E o Senhor então manda ele estender as mãos, e a outra mão, a mão dele ressequida, ficou perfeita como a outra. Mas era um homem que vivia sempre uma vida de canto, uma vida de chão, uma vida com medo,
uma vida afastada, sempre desanimado, porque as suas mãos eram defeituosas, ele era mal visto pelas pessoas. E o Senhor curou aquele homem naquele dia, ele passou a servir ao Senhor. Tem pessoas que as suas mãos espirituais, que é a fé, está atrofiada, devido às decepções, devido ao desânimo, devido à frieza. Aí ele vai deixando de ler a Bíblia, e a sua fé vai enfraquecendo, ele vai lidando com problemas da vida, coisas difíceis, decepções, perdas, e aí ele vai desanimando, e vai enfraquecendo, e a sua fé vai atrofiando, e aí você vê aquela pessoa sempre desanimado. Você pergunta para ela assim: quais são os seus sonhos? O que você espera do ano de 2026? E ele não tem uma palavra de esperança. Ele não sabe o que quer. Não sonham mais. Não tem mais expectativas. Desistiu de ver o milagre. Por quê? Porque a fé está atrofiada. Mas o Senhor vai restaurar a sua fé hoje, e você vai apropriar daquilo que já é seu, em nome de Jesus. Amém? As suas mãos é a sua fé espiritual, que você apropria das bênçãos. Então você tem que ter as mãos curadas. Tem nas suas mãos assim. Fala assim: as minhas mãos espirituais estão saudáveis para apropriar daquilo que já é meu em Cristo Jesus. Amém? Primeiro nós vemos: tudo é seu por causa da remissão. Que palavra difícil é essa? Remissão. O que significa isso? Remissão é o cancelamento de culpa. A Bíblia diz que existia um escrito de dívida que era contra nós. Quando você passa por um encontro com Deus, você marca o xizinho naquele tanto de pecados. É o escrito de dívida que nos afastava de Jesus. Mas o que o Senhor fez? Ele anulou, encravando na cruz aquilo que trazia culpa. Gálatas capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Fala assim, ó: no qual, em Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Então o perdão dos pecados é segundo a riqueza da sua graça. Se algum dia você for capaz de entender a extensão da graça de Deus, você saberá o tanto que foi perdoado. Mas ninguém é capaz de medir a graça de Deus. Teve uma vez que Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão, que ele era leproso. E aí Jesus estava na casa dele, e como um bom hóspede, como um bom anfitrião, o que o anfitrião tinha que fazer ao receber uma pessoa importante? Lavar os pés dessa pessoa, depois dar um beijo no rosto dela, e oferecer comida. Isso era uma maneira educada de receber alguém importante. Aí Jesus foi na casa deste homem. Este homem não lavou os pés de Jesus. Este homem não deu um beijo no rosto dele. Este homem não ofereceu a Jesus nada. Mas tinha uma mulher que estava chorando aos pés dele, enxugando com os cabelos. E este homem pensou: se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher e não deixaria ela fazer isso. Jesus, sabendo dos pensamentos dele, falou: Simão, vou fazer uma pergunta para você. Eu vou agora parafrasear aqui na nossa linguagem para você entender. Ele falou assim: ó, certo homem devia R$1.000. Vamos dizer que o Lucas me devia R$1.000.
É pouco dinheiro? É um dinheiro bom, não é? E o cara velho me devia R$1 milhão. Agora eu peguei pesado, né? 1 milhão, vamos colocar R$100 mil. R$100 mil. E aí, eu perdoei os dois, dizendo assim: ó, vocês não me devem mais nada. Aí ele perguntou: quem vai amar mais? O que devia 1.000 ou o que devia 100 mil? E Simão perguntou assim: Senhor, eu acredito que aquele que devia mais vai amar mais. E falou: muito bem. Quando eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés, você não me ofereceu nada, mas essa mulher, desde quando eu cheguei, não para de beijar os meus pés, de enxugar, né, com os seus cabelos. Ou seja, quem muito é perdoado, Simão, muito ama. Só que presta bem atenção, a nossa dívida para Deus, ela é igual. Todos devem a mesma coisa, mesmo que alguém fez coisas mais terríveis do que outras, a dívida é a mesma. Mas quem tem revelação que foi muito perdoado, este ama mais. Então, quando você entende que é muito perdoado, o seu amor pelo Senhor aumenta mais. Mas aquele que acha que é bom, como aquele fariseu, como aquele Simão, aquele que acha que foi pouco perdoado, ele não vai amar tanto assim. Se você entender o tanto que você é perdoado, você vai amar mais o Senhor. Amém? O seu amor vai aumentar por Ele, o seu amor vai crescer por Ele. No Salmos capítulo 107, versículo 2 diz assim: digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Nós éramos todos escravos do diabo, e Cristo veio e nos comprou de volta. Mas alguns pensam que Jesus comprou nós na mão do diabo. Nós pensamos que Jesus pagou o diabo alguma coisa, mas Jesus não deve nada ao diabo. Na verdade, nós devíamos a Deus, e por causa do pecado fomos entregues. O diabo então passou a acessar as pessoas. O diabo passou a dominar as pessoas por causa da legalidade que elas deram. O pecado da legalidade para o diabo escravizar, o pecado da legalidade para o diabo oprimir as pessoas. Ah, mas pastor, são crentes, não ficam mais possessas, mas ficam opressas. Tem quantos crentes que por não vencerem o pecado, continuar na prática do pecado, hoje estão atormentadas. Crentes que estão oprimidas, crentes que pensam no autoextermínio, crentes que estão cheios de síndromes, crentes que não sonham mais, estão cheios de tristeza, estão cheios de angústia. Por que disso? Porque não creu tanto que elas são amadas. Quem entende que é amado vai amar mais, e vai santificar mais, e vai se consagrar mais, porque ama. O Senhor, Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, a dívida de obediência. Nós não conseguimos obedecer. Ninguém é capaz de obedecer a Deus. Ninguém é capaz de fazer o bem. Não há nenhum sequer que faça o bem. Todos estão condenados, estavam condenados. Mas Jesus teve uma completa obediência. Ele veio e pagou o preço de sangue. E Ele tirou a culpa que era contra nós, nos fazendo ser justos. Deus, quando olha para você, você é justo, não tem mais condenação. Ele tem alegria olhar para você por causa do sangue de Jesus. Deus, quando olha para você, você está qualificado para receber, mas por causa do sangue dele que você está qualificado. Você não deve mais nada para Deus, amém?
Olha que maravilhoso isso, porque Ele pagou tudo, não há mais nada a se pagar. Vivemos hoje tranquilos, cheios de paz, cheios de alegria em saber que Deus nos ama. Então presta bem atenção, Cristo nos resgatou da maldição da lei, Ele fez maldição no nosso lugar. Na cruz, o amor de Deus fez o pagamento para a justiça de Deus. A dívida da lei de Deus foi quitada na cruz. A justiça de Deus agora está do nosso lado. Vamos imaginar que tinha uma reunião nos céus, uma reunião com os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São coisas que só pertencem a Deus. Alguns eles revelam a nós, são de atributos comunicáveis. Outros é só dele. A onipresença, a onipotência, a onisciência, está em todo lugar, saber de todas as coisas e tem todo o poder, só pertence a Deus. E aí tinha uma sala do conselho divino, os atributos estavam ali, numa reunião solene, para poder saber do nosso futuro, para que Deus seja glorificado. E aí a presciência de Deus, o que é a presciência? Que é um dos atributos, Deus vê lá na frente, Deus já sabe do final, Deus sabe o que você vai falar antes de falar, Deus sabe de todos os seus pensamentos. Então Deus sabia e viu que o homem foi criado de uma maneira falível, e que o homem iria falhar, não é? Deus já sabia disso, Deus já previu isso antes, e que o homem cairia tristemente. A justiça então se levantou e falou com veredicto: se o homem cair, ele deve ser punido, e isso é ser justo. O salário do pecado é a morte. Mas a graça também perguntou se não era possível que o homem pudesse ser salvo e a justiça ser satisfeita. Então a sabedoria infinita de Deus respondeu: o Filho de Deus irá descer, Deus irá vir à terra, viver a vida como homem, nunca pecar e ser entregado no nosso lugar. E a reunião acabou ali. Eles decidiram a salvação do homem. Deus viu que o homem iria cair, a justiça logo se manifestou: se o homem cair, tem que ser punido, e a punição é o inferno, a vida eterna sem Cristo. A graça já queria ver uma maneira de salvar isso e trazer o homem de volta para Deus, e a sabedoria de Deus disse: temos um plano. Tudo isso é Deus mesmo dizendo com Ele mesmo, são os atributos dEle. Isso é fenomenal, isso é incrível, não é verdade? Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita. Como? Punindo Jesus no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, para que nós tenhamos vida. E uma vez perdoados, nós temos acesso tudo novamente. Portanto, tudo voltou a ser nosso. Deus não tinha dado tudo a Adão? Quando nós fomos redimidos, tudo voltou a ser nosso. Você crê nessa verdade? Amém? Então não tenha constrangimento de pedir ao Senhor. Peça a Ele e vos será dado. Peça. Deus ama responder orações daqueles que pedem. Ele diz: até agora vocês não receberam nada, porque não pediu. Pedi e dá-se-vos-á. Quantos creem nessa verdade? Segundo, tudo é seu por causa da redenção. A remissão tira a culpa, mas a redenção tira as correntes. A remissão é como o juiz dizendo assim: olha, não há mais culpa sobre você.
Mas a redenção agora tem que tirar ele da cadeia, não é? Já que não tem mais culpa, o homem precisa de ser liberto. Isso é redenção. Ou seja, uma vez que nós entendemos que nós somos salvos, que não há mais condenação, isso vai trazer libertação para nós. E quando eu falo de libertação, não é só de possessões demoníacas, mas é libertação do peso, libertação da miséria, libertação da tristeza, libertação da angústia, libertação da miséria, libertação do pecado, libertação dos vícios. Nós somos livres hoje. Então nada pode te prender mais, nada pode te travar mais, nada pode te impedir de servir a Deus. Fala assim: eu sou livre. Por que você é livre? Porque as correntes foram quebradas, por causa da redenção de Cristo, aleluia. Então você não deve mais nada. No Velho Testamento, se alguém fosse muito pobre, tinha uma lei para ajudá-lo. Se ele estivesse devendo uma pessoa, e o que essa lei dizia? Quem tivesse algum dinheiro poderia vender as suas propriedades e pagar a sua dívida. Presta bem atenção aqui. Quantos tinham dívida diante de Deus? Quantos que tinham dívida diante de Deus? Ninguém tinha dívida? Presta atenção, nós tínhamos dívidas. Lembra que o verbo está no passado, tínhamos. E aí, se não tivesse nada para vender, ele deveria ser um escravo. Mas ainda tinha uma solução: o parente mais próximo poderia pagar a sua dívida e resgatá-lo da escravidão, porque ele tinha que ser escravo até pagar a dívida. Como a nossa dívida era impagável, nós continuaríamos escravos do pecado a vida eterna e não pagaríamos. A vida eterna ficaríamos como escravos. Mas aí o parente mais próximo, se tivesse dinheiro, poderia pagar a dívida dessa pessoa. Vamos ler em Levítico capítulo 25, 47, diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, o teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo, seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Então ele poderia resgatar, mas nem todos queriam fazer isso, não é verdade? Ajudar o outro pagando uma dívida por ele. Quantos conhecem a história de Ruth? Ruth é uma história muito clara. Ruth, ela era moabita, não era do povo de Deus. Ela era casada com um homem chamado Malom, mas esse homem morreu. A sogra morreu também. E aí ela então era viúva, e viúva tinha que ser cuidado pelas outras pessoas, só que ela tinha uma dívida, e ela poderia então ser escrava. Só que teve um homem chamado Boaz. Esse Boaz era um homem muito rico. Esse Boaz é um tipo de Jesus. E ele então ficou interessado em Ruth. Ele queria resgatar Ruth. Só que tinha, antes de Boaz, tinha um outro parente mais próximo dela. E aí ele então se reuniu com esse homem para poder saber se ele o resgataria. Então o que Boaz fez? Boaz pagou, casou com ela, e ela se tornou então livre. Vamos ler em Ruth capítulo 4, versículo 7, fala assim: e este era outrora o costume em Israel,
Quanto aos resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Olha que maravilhoso. Boaz teve uma reunião e este homem abriu mão de Ruth. Boaz então logo conquistou ela, resgatou ela. Isso mostra que Jesus foi este, que Ele resgatou você do império das trevas. Você estava no império das trevas, Ele te resgatou, tirando você de lá. Isso é tão poderoso que tirar o sapato significa: eu não tenho o direito, eu não posso mais, eu não tenho posse deste lugar ou dessas pessoas. E é por isso que quando Moisés foi ter com Deus lá na sarça ardente, o que Deus disse para Moisés? Moisés, tira os seus sapatos, que este lugar é uma terra santa. Ou seja, ele não poderia estar ali naquele momento. Ele tinha que tirar os sapatos. Ele não tinha essa legalidade, porque aquele lugar não permitia, era santo. Mas quando o filho pródigo volta para a casa do seu pai, o que o seu pai faz? Traz uma sandália para ele e coloca no pé. Ou seja, agora ele tem direito de tudo aquilo que era do pai, passa a ser do filho de novo. Mesmo que o filho tinha pegado a parte da herança e tendo envolvido com o pecado e gastado tudo. Mas quando ele volta, o pai então resgata ele e fala: toma aqui os sapatos novamente. Isso era um costume antigo em Israel, o costume de tirar as sandálias, ou de ter as sandálias novamente. Sapato significava ter posse. Isso era tão comum que os escravos não tinham sapatos, eles não tinham posse de nada. Se tinha uma reunião e alguém tinha os sapatos, essa pessoa era livre, era alguém importante. Os escravos não tinham sapatos. A Bíblia fala que o Senhor, lá em Efésios 6, que Ele colocou nos seus pés as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Você recebeu de volta hoje, porque você pode ter posse daquilo que é de Cristo. A Bíblia fala assim, que tudo é nosso, nosso de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim como Ele é, nós somos também neste mundo. Amém, meus irmãos? Você quer essa verdade? Você é como herdeiro de Cristo, você tem direito a tudo novamente. Tudo é seu, porque você foi resgatado. Então a sua mão espiritual vai apropriar das bênçãos neste mês de dezembro, amém? Terceiro, tudo é seu por causa da restituição. Nos dias de Jeremias, o povo de Israel tinha desviado de Deus. Eles estavam adorando um Deus chamado Baal, queimando incenso para os outros ídolos, provocando a ira de Deus. Por causa disso, o Senhor disse a Jeremias que as nações seriam entregues a Nabucodonosor, seriam cativos à Babilônia. E aí eles viviam nesse tempo, no tempo da lei. Como quebrou a lei, o juízo veio sobre eles. Deus então mandou Jeremias que fosse até o rei Zedequias e anunciasse o que Deus iria fazer. E aí, em vez de se arrepender, o rei mandou prender Jeremias. Olha que coisa terrível. E na prisão, Deus mandou que o profeta Jeremias comprasse um campo em Ananote.
Jeremias 32:6 diz: disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Ananote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Provavelmente o primo de Jeremias ficou muito pobre, e Deus queria resgatá-lo. E aí o que Jeremias fez? Jeremias então comprou um campo para poder resgatar ele. O Senhor, Ele também veio aqui na terra e nos comprou de volta por preço. Amém? Você crê nisso? Jeremias, ele tinha um direito de resgate. Ele resgatou. Vamos ler Jeremias 32:8, diz assim: veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Ananote, Anatote, e lhe passei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e fechei com selo. Chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei e os estatutos, com uma cópia aberta. Então, antigamente, quando comprava algo, era um pergaminho. Esse era um livro. Este livro preenchia do lado de dentro e preenchia do lado de fora. O lado de dentro era do comprador, era aquele que estava comprando. Do lado de fora, aquele que estava vendendo. Eles então escreviam dos dois lados e selava este livro. Era a maneira de comprar. Jeremias aqui, quando ele foi preso, o Senhor mandou ele fazer uma comprar um campo. Para quê? Para resgatar de volta o seu parente mais próximo, e assim sucessivamente o povo de Israel. Olha que interessante. Em Apocalipse capítulo 5, eu vou fechar com ele, de 1 ao 9, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo
e nação. Aleluia! Houve um dia que o Senhor Jesus pegou o pergaminho selado das mãos de Deus e pagou o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue. Ou seja, Deus tinha um livro que ninguém poderia abrir. Abrir significa ninguém poderia comprar toda a humanidade. Todos nós estávamos escravos. E aí João via o livro e chorava, dizendo: quem pode abrir o selo? Quem pode salvar as pessoas? Quem pode salvar a humanidade? Não tem ninguém que possa salvar. Não tem ninguém capaz de pegar os selos das mãos de Deus e comprar. E aí uns anciãos falaram: não chore, porque tem um que é digno, aquele que estava morto e reviveu, Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele veio e pegou o selo das mãos de Deus e ele abriu. Ou seja, ele nos comprou com o seu próprio sangue. Jeremias, ao comprar um campo, e pagar por um preço e selar esse livro, estava mostrando que Jesus viria também, nos resgataria da maldição, da escravidão, e aí ele traria tudo de volta para nós, tudo que nós perdemos lá no Éden, toda a alegria, toda a paz, todo o descanso, toda a proteção, tudo aquilo que era nosso por direito, que ele nos deu, nós tínhamos perdido junto com o pecado. Nós abrimos mão da alegria, nós abrimos mão da satisfação, abrimos mão do prazer genuíno por prazeres momentâneos, abrimos mão da felicidade de verdade que é Cristo Jesus. Nós abrimos mão por causa do pecado, mas ele veio, ele foi o único que pôde pegar os selos das mãos de Deus. E ele nos comprou por um alto preço, preço de sangue. Por isso Jeremias aqui aponta para o Senhor. Ele comprou um campo em Anatote. Anatote significa, se você for ler, significa oração respondida. Como o Senhor nos comprou de volta? Com orações respondidas. Em Apocalipse fala que o selo, que o incenso que enchia a taça, eram as orações dos santos. O povo estava clamando, dizendo: Senhor, salva-nos. O povo começou a clamar, porque a lei veio para mostrar o pecado do homem. O homem, ao tentar cumprir a lei e ver que não podia cumprir, começou a clamar por salvação. Lembra lá em Israel, o povo escravo no Egito? Deus disse, e Deus viu o gemido do povo, e lembrou-se da aliança que tinha feito, e resgatou o povo. Mas sabe o que significa Hananel? O lugar da graça. Eles eram filhos de Salum. Salum significa pagamento e recompensa. Salum é raiz de Shalom, que significa paz. Jesus pagou na cruz do Calvário o preço pela nossa paz, e hoje, no lugar da graça, Ele nos deu vida eterna. Amém? Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. Para terminar, Jeremias 32:12. Dei a Baruque, o filho de Nerias, filho de Maaceias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se apresentavam no pátio da guarda, perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta,
e mete-se num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Deus está dizendo que ainda haverá salvação. A Bíblia fala, nós temos em tesouros vasos de barro. Esse tesouro em vasos de barro está o escrito de dívida que era contra nós. Nos vasos de barro, Deus colocou a escritura, dizendo assim: eu selei os meus filhos. Você recebeu o selo que é o Espírito Santo. Este selo mostra que você é dele. Este selo que é o Espírito Santo mostra autenticidade. Quando algo é verdadeiro, tem um selo, não é verdade? Que é original. Mas também selo significa pertencimento. Selo significa garantia. Se eu chego eu chego num comércio, por exemplo, e aí eu quero comprar algo, eu estou com muita urgência para comprar essa coisa. Eu estou sem dinheiro ali no momento, eu esqueci minha carteira em casa, estou sem meu celular para poder fazer um Pix. E aí eu chego com um anel de ouro que vale 10, 20, 30 vezes mais do que aquilo que eu comprei. Aí eu falo assim: para você ter garantia, para você ter certeza que eu vou voltar para te pagar, toma aqui o meu anel, fica com ele como garantia, me dá essa mercadoria que eu estou precisando muito, eu vou voltar, vou buscar o meu anel e vou te pagar o dinheiro. Essa pessoa ficaria com muita paz de deixar ele levar a mercadoria, porque o anel de ouro valia muito mais. Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele diz assim: eu vou deixar algo dentro de vocês, é o Espírito Santo, como prova que eu vou voltar para levar vocês para mim. Essa prova que eu vou voltar é o Espírito Santo em vocês, que vale tudo. Ele é o próprio Deus. Ele nos deixou a garantia que Ele vai voltar. Ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. O Espírito Santo é o selo, dizendo assim: nós podemos ter paz. Se Ele diz que vai voltar para nos levar para Ele, é porque vai voltar. Qual que é a prova disso? Ele não nos deixou sozinho, Ele deixou o Espírito Santo com você. Uau! Você pode ter confiança, Ele vai voltar para levar você. Ele deixou um selo, Ele deixou uma garantia, a garantia de volta. Amém? Você pode crer que Ele vai voltar a qualquer momento. Ele deixou os céus dentro de nós, mas Ele levou a carne de um homem para o céu. O primeiro homem, carne e osso, a entrar no céu foi Jesus. O primeiro homem, Ele inaugurou. Aleluia. Isso mostra que você hoje pode ter paz, porque tudo pertence a você. Feche os seus olhos. Gostaria que você orasse ao Senhor hoje, que o Espírito Santo te dê revelação, para você entender que você tem o Espírito Santo e você tem tudo. Você hoje foi lavado pelo sangue de Cristo, você foi resgatado, Deus te restituiu na cruz. Ele te deu uma sandália nos pés, te deu um anel no seu dedo, te deu roupas novas. O preço já foi pago. Você foi resgatado por Ele, você foi restituído por Ele. Ore ao Senhor agora.